Ok, pessoal, dando continuidade. Agora eu vou falar com vocês sobre o racismo científico. E aí eu vou citar aqui algumas figuras importantes quando se trata de racismo, né? No caso do Brasil, Monteiro Lobato e o Nina Rodrigues. Só que antes eu vou falar aqui do Lombroso, que foi um criminalista, cientista, sociólogo italiano. E aí uma frase dele que nos leva a crer que ele via o racismo como algo natural, certo? Só que aí tem um detalhe, ele foi um cara na metade do século XIX, 1830 e pouco, então ele tinha uma visão diferenciada do que era o racismo, né? Se bem que a gente encontra pessoas atualmente que têm uma mente muito parecida, né? No caso, o Lombroso ele dizia o seguinte: o negro é naturalmente propenso à criminalidade. E aí, se a gente parar para analisar obras dele, a gente vai perceber que isso aqui não é uma coisa que ele faz para causar. Não. Isso aqui é uma coisa que ele realmente acreditava que fosse verdade, certo? No caso do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato a gente considera um grande escritor. Eu, inclusive, quando era menino, eu li livros de Monteiro Lobato, assistia também o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Talvez não sei nem se ainda passa, mas eu assistia, e eu assistia aquilo com uma inocência enorme. Só que hoje, quando a gente vai analisar as obras, eu como professor de história hoje, eu percebo que que existe nas obras de Monteiro Lobato resquícios de racismo. Só que aí a gente tem que analisar o seguinte, pessoal, uma coisa bastante interessante da gente analisar. O Monteiro Lobato, ele viveu durante o período da escravidão. Ele viveu a escravidão. Então, para ele, aquilo era algo natural. Lembrando que a escravidão no Brasil, na época em que a escravidão era algo, entre aspas, normal, né, era aceito pela sociedade. A mão de obra escrava, ela era a mão de obra utilizada naquela época. Então, era aceito. E o Monteiro Lobato, ele viveu o século XIX, ele viveu a escravidão. Então, para ele, era natural. A escravidão era algo natural para ele. Vou trazer aqui uns exemplos aqui do que eu estou falando, certo? Uma obra do Monteiro Lobato que eu vou ler aqui para vocês, que é Aventuras de Pedrinho. Vocês querem na internet? E eu vou citar aqui dois trechos. Tem um que ele diz assim: Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, se atrepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro assim. Se isso fosse utilizado nos dias de hoje, com certeza isso ia causar uma polêmica danada. E causou, né? Teve historiador que entrou com processo, uma obra que ia circular nas escolas de São Paulo, e aí esses historiadores caíram de pau em cima dessa obra para que ela não fosse liberada, só que o Supremo Tribunal Federal liberou, certo? Outro trechozinho, ele vai dizer assim: Tia Anastácia é furrundo, um doce feito com mamão verde, rapadura, cravo, canela, portanto, preto, né? Outra parte vai dizer assim: no calor da guerra com as onças, Emília, a bonequinha esperta e independente, comenta: não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia, que tem a carne preta. Quer dizer, isso aqui são trechos de uma obra do Monteiro Lobato, um grande escritor brasileiro, que viveu o período da escravidão. Então, para ele, isso era tido como normal, certo? Embora hoje, quando a gente para analisar, a gente percebe que existem aí, sim, resquícios de racismo. E o Nina Rodrigues, certo? Ele vai dizer o seguinte: ele defendia que códigos penais fossem elaborados de forma diferente para raças diferentes. Ele entendia que o branco ia ser julgado de uma cor e o negro deveria ser julgado de outra cor.
Então perceba, a gente chama isso aí de racismo científico por quê? Porque é um tipo de racismo defendido por intelectuais, né? Por pessoas que estudavam e ainda assim viam o racismo como algo comum, ok? E aí eu faço uma pergunta a vocês. No Brasil existe democracia racial? Interessante, né? A gente ouve muito falar em democracia racial. Eu faço essa pergunta a vocês. Gilberto Freire, que foi um grande historiador, um dos maiores historiadores brasileiros do século XIX, ele escreveu o livro Casa Grande e Senzala. Esse livro é maravilhoso. Foi escrito no início do século XX, perdão. E ele vai tentar mostrar de forma romântica a relação entre o negro e o branco. Agora percebam o seguinte: o Gilberto Freire, ele nasceu em 1900. Perceba o contexto, vamos entender o contexto. Gilberto Freire nasceu em 1900. A escravidão no Brasil acabou em que ano? 1888, certo? Ele nasceu em 1900. Então perceba, ele viveu aí ainda um período em que o Brasil tinha acabado de deixar de ser escravocrata. Muito recente, né? Muito recente. Nasceu em 1900. Em 1920, por aí, 1930, o Brasil tinha acabado de ser um país escravocrata. E ele escreveu o livro Casa Grande e Senzala. Aí nesse livro ele dizia o seguinte: olha, o Brasil hoje é a mais avançada democracia racial do mundo. Conversa, né? Ele achava isso por quê? A gente tem que entender o contexto e tem que entender o lugar de fala da pessoa. O Gilberto Freire, ele fazia parte da elite oligárquica, né? Filhos de agropecuários. Então ele estava falando de um lado bem posicionado, do lado branco, do lado de posses, que tinha terras, né? Então ele dizia isso: olha, não existe negócio de racismo no Brasil, certo?